Fala galera, sou o professor Isaac Soares do canal Estude Mais Física e trago nesse vídeo o assunto sobre eclipse. Você sabe o eclipse? Você já contemplou um eclipse? A palavra significa no latim eu abandono, eu deixo para trás. Para a astronomia, é o obscurecimento de um astro parcial ou total por outro astro. Existem dois tipos de eclipse, o eclipse solar e o eclipse lunar. Acontece quando tem um alinhamento perfeito entre os três astros, Sol, Terra e Lua. No eclipse solar, a gente tem a sombra da Lua projetada sobre a Terra. E no eclipse lunar, a gente tem a sombra da Terra projetada sobre a Lua. A Lua ela executa dois movimentos, o de rotação e o de translação. Ambos têm um período aproximado de 27 dias. Então, todo mês a gente tem uma lua nova e uma lua cheia. Em alguns meses acontece ter duas, porque aproximadamente 27 dias e a gente sabe que o mês tem 30, 31 dias, né? Então, por esse movimento, a gente vai ter o alinhamento entre os astros duas vezes por mês. E por que a gente não tem eclipse todo mês? Vamos ver por quê? O caso hipotético, se o plano Terra-Sol fosse o mesmo plano Terra-Lua, o que aconteceria? Percebe no desenho. Aqui temos a elipse maior, a órbita, né, da Terra ao redor do Sol, e esse retângulo a gente tem o plano Sol-Terra. Na elipse menor, a gente tem a órbita da Lua ao redor da Terra. Se essa órbita tivesse o mesmo plano Terra-Sol, o que aconteceria era o seguinte: o Sol ele se encontra em um dos focos da elipse. Mas para exemplificar o caso hipotético, eu vou colocar o Sol exatamente no centro aqui. Sabendo você que o Sol vai estar em um dos focos, ou aqui, dessa elipse. Certo? Então temos o Sol aqui e agora eu vou desenhar a Terra nessas quatro posições, onde ela pode estar aqui. Essa é a Terra. Aqui temos a Terra nessa posição e nessa posição. Agora vamos ver a Lua. Perceba que tem um alinhamento entre eles se fosse o mesmo plano. Se a Lua estivesse nessa posição, a luz do Sol, né, iria bater na Terra e a sombra da Terra seria projetada na Lua, causando um eclipse aqui lunar. Se a Lua estivesse nessa posição, aconteceria um eclipse solar, porque a sombra da Lua projetaria sobre a Terra. Nesse caso aqui, também aconteceria um eclipse solar e aqui um eclipse lunar. Isso para um caso hipotético, tá? Do plano Terra-Lua permanecer ao mesmo plano Sol-Terra. Então, aconteceria isso em qualquer ponto aqui. Então, se a Lua tem um período de translação, ela completa esse movimento aqui de translação em 27 dias, né, eu vou ter sempre esse alinhamento e esse aqui. Então, eu teria dois eclipses, um lunar e um solar, todo mês. Mas isso não ocorre. Por que não ocorre? Isso é simples de responder, tá? E para responder, a gente precisa levar em consideração a inclinação do plano Terra-Lua em relação ao plano Sol-Terra. Vamos ver como fica o desenho agora. Então, não temos eclipse todo mês por causa do plano Lua-Terra, que tem uma inclinação em relação ao plano Terra-Sol. Perceba que o retângulo grande é o plano Terra-Sol, onde eu vou mostrar o Sol aqui agora. Vou colocar o Sol no devido lugar. Lembrando que o Sol ele está em um dos focos da elipse, né? Mas aqui a gente está apenas representando um caso hipotético. Então, vou botar o Sol no centro dessa elipse aqui e eu vou ter a Terra e a Lua. A Terra vou colocar no centro também dessa elipse e no centro dessas outras elipses aqui, que eu estou representando quatro posições, certo? Não necessariamente essas quatro posições, poderiam estar em outros locais aqui,
mas é uma representação. Então está aqui a Terra. Vou colocar a Lua agora em 2 posições em cada elipse, certo? Então vou colocar a Lua aqui de outra cor, vou colocar ela de preto. Então temos a Lua aqui, temos a Lua nessa posição, certo? Que eu estou querendo representar o alinhamento, né? Então temos a Lua nessa posição, a Lua nessa outra posição e assim sucessivamente. Então perceba que no caso anterior, que não existia, que foi um caso hipotético, que não existia essa inclinação entre o plano, a gente ia ter eclipse todo mês, né? Mas como tem essa inclinação, não temos eclipse todo mês. Essa inclinação, né, entre esse plano Lua, Terra e plano Terra, Sol, tem uma inclinação aproximadamente de 5 graus. Então perceba, nesses 2 casos aqui da ponta do retângulo, né, quando a Lua estiver nesse ponto que eu vou circular agora de verde, a sombra dela vai estar passando por baixo da Terra. E aí não acontece eclipse. Nesse caso aqui a gente tem Lua nova, certo? Quando a Lua estiver nesse outro ponto aqui, mais distante, a gente vai ter Lua cheia. E perceba que a sombra da Terra vai estar passando por baixo da Lua, segundo os raios, né, emitidos pelo Sol. Então não acontece o eclipse. Mesmo caso vai acontecer do outro lado. E lembrando que aqui acontece a Lua cheia. Do outro lado, né, oposto, acontece a mesma coisa. Quando a Lua estiver aqui, a sombra dela vai estar passando por cima da Terra. E aí não acontece o eclipse. E quando ela estiver nesse outro ponto aqui, a sombra da Terra vai estar passando por cima também da Lua. E aí não acontece o eclipse. Nesse caso, a gente tem a Lua também nova. E nesse caso, a gente tem a Lua cheia. Ok? Vamos aos casos do meio agora, que onde pode ocorrer eclipse. Com esse alinhamento, nesse primeiro caso que eu vou circular aqui agora de outra cor, vou botar o amarelo aqui, olha, nesse caso acontece um eclipse aqui solar, pois a sombra da Lua vai se projetar sobre a Terra. Então a gente tem um eclipse solar. E quando a Lua estiver lá do outro lado, nesse caso, a gente vai ter um eclipse lunar, porque a sombra da Terra vai se projetar sobre a Lua. Então aqui a gente tem, nesse lado, quando ocorrer esse alinhamento, o eclipse lunar. E nesse outro lado, a gente tem o eclipse solar. Perceba que o eclipse lunar só ocorre em lua cheia e o eclipse solar só ocorre em lua nova. Vamos ao outro lado, analisar o outro lado agora. Acontece a mesma coisa. Quando a Lua estiver nessa posição, você vai ter o eclipse solar, pois a sombra dela vai se projetar sobre a Terra. E quando ela estiver desse outro lado, você vai ter o eclipse lunar, que a sombra da Terra vai se projetar sobre a Lua. Então aqui temos o eclipse solar e aqui a gente tem o eclipse lunar. Ok? Então, não temos eclipse todo mês por causa da inclinação do plano Terra-Lua, uma inclinação de aproximadamente 5 graus. Então, para ter o eclipse solar ou lunar, a gente precisa do alinhamento perfeito entre os 3 astros. Lembrando, o eclipse é um fenômeno astronômico muito bonito
que vale muito a pena a observação. Espero que tenha gostado dessa aula e até a próxima aula no nosso canal Estude Mais Física. Até mais!